Queridos, abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Eu acho que eu estou tendo um eco aqui, alguma coisa assim. Capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. Todavia, a nossa mensagem, nós vamos apenas até os versos 22 e 23. Mas é importante que leiamos esse contexto que Paulo está aqui nos falando acerca da vontade de Deus. Romanos 6, 1 até o verso 23. A minha versão é diferente da de vocês, mas, de alguma forma, tem como vocês me acompanhar nessa leitura. Verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para que sirvam a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Justo,
Te louvo, te glorifico, Senhor Deus, pela tua palavra que aqui foi lida, Senhor. Abençoa, Pai, a sua ministração neste momento. Que ela alcance, Pai, não só as nossas mentes, de uma forma racional, mas também o coração, a nossa alma, o nosso espírito. E como ela vida, ela traga, Senhor Deus, transformação. Ela nos alcance em nossas necessidades. É assim que eu oro a Ti e te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos nos ater apenas nos versos 22 e 23. Contudo, eu peço aos amados que não fechem suas Bíblias, mantenham ainda em Romanos, no capítulo 6, e com certo nós vamos um pouco caminhar no livro de Romanos, voltando atrás ou indo à frente. O texto de nossa mensagem desta noite é a condição do homem com Deus. E antes de começar diretamente a mensagem, eu gostaria de fazer uma introdução que eu considero importante até para a nossa mensagem, com respeito a essa pandemia. Eu e você, nós estamos vivenciando ela, estamos passando por ela. E ela trouxe para o mundo um efeito apocalíptico. Muitos pastores têm pregado esse efeito para as suas igrejas. Muitos com alguma ênfase, outros não. O fato é que o mundo tem tratado a pandemia como o início de uma nova era, como o fim de uma época e início de um outro tempo, em que estabelece uma nova ordem mundial. É claro que em cima de tudo isso há muitas especulações, que não será o objeto desta mensagem desta noite. Eu, particularmente, não tenho dúvidas de que a pandemia é o anúncio da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que etapa dessa vinda, eu não sei. Se nós estamos na terceira semana de Daniel, ou na última semana, eu não sei. Mas isso não importa. Por que não importa? Porque eu tenho certeza que essa pandemia que está aqui nos assolando, não só o Brasil, não só o DF, não só a IPLS, mas todos os povos e nações, essa pandemia do novo coronavírus é uma oportunidade de Deus para o arrependimento. Não só o nosso, como igreja do Senhor, mas também dos povos, das nações, dos governos. Mas, acima de tudo, é também uma oportunidade para a igreja anunciar o evangelho da graça. Não é o fato da igreja estar confinada, e muitas vezes nós nos argumentamos com essa assertiva, não é o fato de nós estarmos aqui até com essas máscaras, né, nos vedando do falar, até mesmo respirar. Não é o fato de tudo isso que impede a igreja de presidir a pregação do evangelho, desse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Cristo Jesus. E hoje, essa é a minha observação, mais do que nunca, talvez mais do que nas outras épocas da igreja, do cristianismo, é uma oportunidade da igreja anunciar esse evangelho da graça. Uma outra coisa que eu também entendo, e hoje, mais do que em qualquer uma outra época, em face dessa pandemia, dessa situação, eu creio que os homens estão precisando do testemunho da igreja acerca da graça de Deus. Eu até me emociono quando falo disso, porque em que pese essa pandemia, em que pese o coronavírus ter colocado de joelhos nações, povos, colocado o mundo inteiro, o que se observa, o que se vê e enxerga é que os olhos do mundo voltados-se para o próprio homem, procurando em si mesmo a salvação, uma libertação. E aí então, é que nós vamos então entender e compreender o que Paulo fala em Romanos 1,
Porque nós enxergamos e vemos que esses povos, essas nações, esses homens, ainda mantêm seus corações insensatos, obscurecidos, detendo a verdade pela injustiça. Enfim, desprezando o conhecimento de Deus, desprezando a realidade de Deus, desprezando a existência de Deus. Daí por quê? No próprio capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Vocês estão me entendendo? O que eu estou colocando neste momento? Eu estou colocando isso porque é por aí, buscando esses argumentos, que eu vejo que é nesse contexto que a igreja do Senhor Jesus Cristo entra para levar luz à escuridão. Para que essa disposição mental desse homem caído, dessas nações, desses povos, possa ser revestida pelo evangelho da graça. E também esse homem seja convertido num novo homem alcançado pela misericórdia de Deus, alcançado pela graça divina. Então ele seja liberto do pecado, e essa condição de libertação de pecado possa conduzir esse homem a uma mudança tamanha para que a ira de Deus possa ser revertida, tirada de sobre o mundo. Porque a ira de Deus está sobre o mundo, está sobre os povos, está sobre as nações. Leia depois Romanos capítulo 1, capítulo 2. Coloco isso, esses argumentos, esse prolegômeno, porque o texto da nossa mensagem de hoje fala dessa nova condição do homem pecador, alcançado pela graça divina. Os versos 22 e 23, as quais nós lemos agora há pouco, que vão ser base da nossa mensagem, dizem desse novo estado do homem com Deus, os quais Paulo, ele descreve ali 3 condições simultâneas de transformação operada. Quando esse homem é alcançado pela graça divina, diz Paulo, esse homem passa a ter uma nova condição, a uma transformação operada por esse novo nascimento. E, com base nesse texto, versos 22 e 23, que eu gostaria de tratar com você neste momento, dessas 3 condições. A primeira condição que Paulo coloca, Paulo diz, olha, esse homem que é alcançado pela graça divina, lá no verso 22, ele deixa bem enfático, esse homem é liberto do pecado. Vamos lembrar novamente aqui? Capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertos do pecado. Quase todas as vezes em que eu vou evangelizar alguém, especialmente alguém com certa maturidade, mas também com certo grau acadêmico, mas para um ateísmo, um cético, um agnóstico, quando você fala dessa libertação do pecado, esse homem, essa pessoa apresenta alguns questionamentos. Ele fala, como? Eu, pecador? Que pecado? Por acaso eu estou prisioneiro? Está me vendo prisioneiro de alguma coisa? Que pecado? Não vejo o pecado, não reconheço o pecado. Observe, queridos, que um homem sem Deus, ele não se considera pecador e muito menos prisioneiro. Se você for evangelizar pessoas nesse nível de conhecimento agnóstico, ateu, você vai se deparar com essas questões, com esses questionamentos da parte dele. Todavia, o que nós percebemos, e o que nós aprendemos, que a Bíblia diz que todo homem em Adão pecou e se tornou prisioneiro do pecado.
Quando Paulo diz que esse homem é liberto do pecado, quando ele é alcançado pela graça divina, sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Aí nós vamos fazer uma retrospectiva. Paulo está dizendo que esse homem, após a queda, ele tornou-se prisioneiro do pecado. E como ele mesmo diz, no capítulo 6, no verso 20, esse homem se tornou escravo do pecado. Abre sua Bíblia, vamos voltar lá no verso 20. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Numa linguagem mais direta, esse homem sem Deus, que não é alcançado pela essa graça divina, ele é escravo de Satanás. Em Romanos 5, verso 12, voltem uma página aí em Romanos, me acompanhe nisso. Em Romanos 5, verso 12, você vai observar que Paulo está dizendo que esse homem, pecador, ele obteve o pecado porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado trouxe a morte. E essa morte passou a todos os homens. É por isso que Paulo afirma que todos os homens pecaram. Porque eles pecaram em Adão, na sua desobediência. E todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, da vida eterna. Esse homem é escravo do pecado. É o que Paulo está dizendo. Ou em outras palavras, o que Paulo está dizendo, queridos, que todos estão destinados à morte eterna. Todos, sem exceção. E é por essa razão que Paulo, mais uma vez, no próprio capítulo 5, já no verso 15, ele diz que somente há uma forma do homem mudar esse estado de morte eterna. E é pela graça de Deus. E por meio de um só homem, Jesus Cristo. O que Paulo nos coloca aqui, queridos, em Romanos capítulo 5, verso 15, é que Jesus Cristo é a resposta de vida para o homem morto em seus delitos e pecados. É claro que a graça divina, esse favor ao homem caído, teve um preço. E esse preço foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado. Vá até o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29. Você vai ter essa afirmativa, essa verdade. Jesus deu a vida em favor de todos nós, de mim, de você e de todo aquele que o receber como Senhor e suficiente Salvador. Sabe o que significa? Que Jesus tornou-se o libertador do homem caído. Que liberta o homem é Jesus, seja em todos os aspectos, sejam físico, natural ou espiritual. Não é a medicina, não é a ciência, não é o conhecimento humano. É Jesus. Abre João, será que vocês estão no Evangelho de João? Abre em João 3, verso 17. Observe que o apóstolo João, nesse texto, ele afirma que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o Salvador do mundo. Amém? Às vezes a própria igreja tem esquecido disso. Jesus é o Salvador do mundo. É uma ordem dele que essa pandemia toda cessará.
É por isso que devemos nos arrepender como igreja. Devemos anunciar o Evangelho da graça. E buscar em Deus essa graça. Que o nosso arrependimento como igreja, a nossa busca por Ele, nos colocando no pó, nos arrependendo de nossos pecados, porque a igreja é pecadora. E sobre ela recaem muitos pecados. Um dos pecados da omissão, da segregação, da falta de unidade. Ela precisa se ajoelhar, colocar o rosto no pó e pedir perdão a Deus. Para que ela possa ser instrumento de Deus num momento como esse que nós estamos vivendo. Todavia, para que o homem em Cristo seja liberto da morte, herdeiro da vida, foi necessário que o próprio Jesus morresse. O Cordeiro de Deus morresse no seu lugar, morresse no lugar do homem. A própria Bíblia nos diz que Jesus é o segundo Adão. E ele, sem pecado, ele foi crucificado, ali na cruz ele tomou sobre si o pecado do homem. Sobre ele recaiu a iniquidade do homem. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus imolado, aplacou a justiça de Deus. É por isso, queridos, que todo aquele que receber a Jesus Cristo como Senhor será salvo. Ele passará da morte para a vida. Ou seja, o que diz Paulo em Romanos 6, no verso 22, esse homem será liberto do pecado. Daí, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daí, então, eu vou novamente entrar nesse aspecto. Daí, porque a necessidade da igreja, nesse tempo de pandemia, anunciar tamanha salvação, tamanha libertação. Aí alguém pode dizer, pastor, não podemos sair às ruas, nós estamos confinados, nós somos do grupo de risco. Não é preciso sair às ruas. Use dos recursos disponíveis das redes sociais, anuncie o Evangelho. Sabe, queridos, em vez de a igreja ficar no WhatsApp ou em outro qualquer recurso de rede social, teclando, recebendo informações inúteis, informações que não servem para nada, que não edificam, e passa o dia todo, eu me coloco nisso também. O meu celular, se eu for listar o WhatsApp, é incontável o número de grupos que eu estou. E se eu me deixar levar por isso, eu passo o dia e a noite com o WhatsApp na mão. Recebendo e passando mensagem, recebendo e passando mensagem. Só uma coisa que não se faz. Temos esse recurso? Temos. Porque não vamos usá-lo, então, para anunciar o Evangelho. Promulgue nas redes sociais a vida eterna. Promulgue Jesus, o Salvador. Leve esperança e luz em meio à desolação e às trevas. Estamos em trevas. Estamos desolados, queridos. Se você olhar este mundo com os olhos espirituais, você vai ver uma treva que está sobre o mundo, sobre este país. Você vai enxergar o mundo desolado. Vocês já assistiram o filme de guerra? Especialmente da Segunda Guerra Mundial, quando uma cidade é bombardeada e não fica nada, só a desolação. Peça em Deus que te mostre este mundo espiritualmente como está. E você vai enxergar algo semelhante, desolação e trevas. Depois disso, querido,
O Espírito Santo fará o resto. Faça só a sua parte. E deixe Deus trabalhar ante a sua oração. Inicialmente eu falei que os versos 22, Paulo assertiva de que esse homem alcançado pela graça divina, primeiro ele é liberto pelo pecado. Paulo disse também que esse homem não só é liberto pelo pecado, mas esse homem também é transformado em servo de Deus. Essa é a segunda condição que Paulo nos apresenta. Voltamos lá novamente, para nós não perdermos esse início da conversa. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Sabe o que significa, queridos? Que nesse momento que esse homem é alcançado por essa graça divina, há uma libertação do pecado, porque a palavra de Deus nos assegura isso. Ao mesmo tempo, de uma forma simultânea, esse homem é transformado em servo de Deus. Ele deixa de ser servo de Satanás, servo do pecado, ele é trazido das trevas e vem para a luz. Esse homem, ele recebe o selo do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Primeira carta de João, no capítulo 5, verso 18, lá ele diz também que o maligno não pode mais tocar esse homem. Esse homem que é alcançado pela graça divina, que é liberto do pecado, que é transformado em servo. E servo do Deus Altíssimo. Agora tem algo muito maravilhoso aqui. Que Paulo também, por trás de tudo isso, ele nos coloca e nos leva à reflexão. Essa transformação em servo de Deus, ele não fica somente nesse estado, nessa condição. Essa transformação apresenta 3 implicações, pelo menos, na vida do homem nascido de Deus. Eu gostaria de colocar para vocês aqui. A primeira, esse homem torna-se filho de Deus. Ele já não é mais servo, ele é filho de Deus. Em Romanos 8, verso 14, está dito que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é filho de Deus. Duvidou? Vamos lá. Romanos 8, está bem na sequência aí. Verso 14, foi isso que eu falei? Foi. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que maravilha! Sabe o que significa, meu querido? Que Deus se torna nosso Pai. Nós somos adotados. Confirme isso ainda em Romanos 8, só que agora no verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. E sabe o que significa mais? É que nós nos tornamos herdeiros em Cristo Jesus. É interessante que depois que Jesus morreu e ressuscitou, e na medida que foram surgindo os filhos adotados por Deus em relação à sua obra salvífica, Jesus deixou de ser o unigênito e ele passou a ser o primogênito de milhares de filhos de Deus adotados no próprio Jesus. Ninguém diz um aleluia? Aleluias. Glória a Deus por isso. Aí daí, queridos, nós podemos aqui tirar uma importante lição de tudo isso. E até
colocar por terra alguns adágios populares que nós sempre ouvimos e aprendemos ao longo de nossa vida, e até mesmo antes de nossa conversão em Cristo Jesus. Todos os que nascem debaixo desta lua, debaixo do sol, todos os que nascem de mulher, são criaturas de Deus. Criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, do próprio Deus. Depois da queda, perdeu muita relação. Todavia, algo maravilhoso Deus nos ofertou por sua graça, porque a partir do momento que eu e você e qualquer um outro que recebe a Jesus Cristo como Senhor em fé e suficiente Salvador, essa pessoa se torna filho. E é só a partir daí. Há uma segunda implicação. A pessoa não é somente transformada em servo, né? E se torna filho como uma consequência, mas essa pessoa também, ela é unida com Cristo. Que coisa, hein? Fantástica, maravilhosa. É maravilhosa. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, se você puder me acompanhar, no verso 23, ele afirma que o homem alcançado pela salvação é de Cristo. Ele pertence a Cristo. Ele vai ser unido a Cristo na oliveira verdadeira. Em João 17, verso 11, na oração sacerdotal, antes de Jesus ser crucificado e ressurgir, ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Boa parte das versões traz isso. Então, essa pessoa, de servo passa filho e é unido com Cristo. Que coisa maravilhosa. Há uma terceira implicação também em relação a isso. É a santificação. Amados, o ser transformado em servo também tem uma implicação tremenda. Porque você não somente você vai usufruir das bênçãos celestiais, eternas, mas você tem por fim, finalidade, frutificar para Deus. Você foi alcançado por essa graça de Deus, transformado em servo, para frutificar para Deus, para dar frutos. Abram em Romanos 7, verso 4, que diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Que coisa maravilhosa. Sabe, a melhor coisa que tem, queridos, é você dar frutos. Como é gostoso, como é tremendo, como é fantástico. Passei um tempo, ainda estou, né, como capelão, e nas muitas experiências que eu tive como capelão, uma das coisas maravilhosas que minha alma jubilava ao Senhor, não é só visitar o paciente, levar uma palavra de conforto, mas aquele paciente que eu levar o evangelho de alguma forma meio que atravessada, esse homem ou essa pessoa olhava para mim e dizia: eu quero receber a Jesus. Eu digo: quer? Eu me espantava, né? Então fazemos uma oração a Deus assim. Esse homem repetia comigo essa oração, confessando a Jesus, arrependendo os seus pecados. E quando eu saía daquele quarto,
eu dava glória a Deus porque a minha alma se enchia de alegria por conta dessa frutificação. Eu dou glórias a Deus por isso. Porque cada um de nós aqui nascemos para essa frutificação, queridos. Em Hebreus 12, verso 14, está dito, queridos, que sem santificação ninguém verá a Deus. É interessante que muitos de nós, a igreja do Senhor, nesses tempos, não agora, isso já vem de tempos atrás, centenas de anos, talvez até milênio. A igreja não tem dado o valor, a importância que é o santificar-se para Deus. O frutificar, separar-se. Porque a frutificação não é você dar somente esse fruto e alcançar outras pessoas para o Senhor. Mas um dos aspectos da frutificação, meus queridos, é santificar-se. É buscar a santificação todos os dias. Porque ela é essencial para a vida cristã do crente. E o santificar-se, na maioria das vezes, é não pecar. É não cair novamente na iniquidade. Porque o pecar, por incrível que pareça, implica em a pessoa tornar-se novamente escravo do pecado. É por isso que Paulo chama essa atenção, liberto do pecado, agora escravo de Deus, deve frutificar para a santificação. Quer ver? Romanos 6, verso 22, a parte mais final, que diz assim, ó. Agora, porém, liberto do pecado, transformado em servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Abram a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21. E observe o que está dito. Sabe o que está dito aí nesse texto? De uma forma bem resumida. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Já pensaram sobre isso? Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Não existe meio termo, queridos. Ou você é frio ou você é quente. Você não pode ser morno. É o que está lá em Apocalipse. Porque o morno, para Jesus, é pior do que ser frio. Que dá ânsia de vômito. Sabe? Paulo está falando para crentes. Paulo está falando aqui para uma igreja. Aí eu vou aproveitar esse momento, esse texto, e exortar assim. Se você está em pecado, arrependa-se. Peça perdão, mude de vida. Em nome de Jesus. Faça isso. E volte à comunhão santa com o Senhor. Aí eu vou repetir aqui mais um texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. Por favor, abra lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Sabe o que está dito aí? Em outras palavras, não torne ao vômito como cachorro, ou torne a revolver-se na imundície da lama como um porco lavado. É isso que Paulo está falando, no caso aqui, Pedro, com relação àqueles que deixam a santidade do Senhor e voltam a pecar, voltam a negar a Jesus Cristo. É
como um cachorro que vomita e volta a comer o seu vômito. Ou como um porco, você pega, lava ele direitinho, ele volta para a sua pocígua e se revolve na lama de suas fezes e suas urinas. É a mesma coisa. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho, dentro desse contexto aqui. Em Gálatas 4, verso 7, Paulo está ali dizendo uma coisa importante. Ele diz, olha, você foi transformado em servos, mas você não é mais somente servo, você agora é filho. E se você é filho, é também herdeiro por Cristo. Então santifique-se, busque a santificação todos os dias. Isso quer dizer que nós não pecamos? Sim, pecamos. Mas nós devemos nos arrepender do pecado. Buscar o perdão de Deus, buscar reconciliação. Se pecamos contra o irmão, buscar reconciliação com o irmão. Não importa. Eu falo isso de experiência. Já levei muitas bofetadas na cara, como pastor. Mas eu não tenho nenhum inimigo. Perdoei a todos. E não guardo nenhuma mágoa. Porque não cabe guardar mágoa. É fato que eu não sou obrigado a conviver com essas pessoas. Mas sou obrigado a perdoá-los. Sou obrigado a ter uma comunhão, um relacionamento com Ele em Cristo Jesus. Seja o que for, possa estar acontecendo. E quantas vezes a minha dignidade de pastor não foi afetada? Eu poderia hoje não estar aqui nesse púlpito por conta disso. Mas estou. Porque eu perdoei. Não porque o Oswaldo é bonzinho, maravilhoso, generoso, não. Primeiro que eu temo ao meu Deus. Segundo, porque Ele me dá da sua graça de perdoar. Se você não perdoa, busque a Deus essa condição, esse novo coração perdoador, cheio da paz de Deus. Temos que buscar. Temos que ser libertos desse pecado, transformado nesse servo. E caminhar à justificação, porque somos de Cristo. Somos filhos do Deus Santo, o Deus poderoso. Bem, os versos 22 e 23 do capítulo 6, Paulo nos diz de 3 condições. Eu falei da condição primeira, que é liberto do pecado, esse homem que é alcançado pela graça divina. Uma segunda condição, que esse homem é transformado em servo e com suas implicações. E há uma terceira condição que Paulo fala nos versos 22 e 23. Que esse homem recebe o benefício da vida eterna. Coisa boa, hein? Maravilha. E eu creio que nós vivemos nessa esperança, queridos. E temos essa confiança da vida eterna. Vamos ler novamente os versos 22 e 23 para trazer a memória e não perdermos o fio da meada. Diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Se antes esse homem estava morto em seus delitos e pecados, agora, pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, ele obtém a vida eterna. E obtém como um dom gratuito de Deus, como nós acabamos de ler no verso 23. Sabe, igreja, é dado ao homem, é dado às nações, é dado aos povos, escolher a vida
com Cristo, a vida eterna, ou a vida sem Cristo, a morte eterna. Porque essa morte eterna não é morte física, é uma morte espiritual, em que esse homem é afastado de Deus. E lá em Apocalipse está dito que esse homem, que no julgamento final, que não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse homem tem um destino terrível. Ele é lançado no fogo do inferno, nessa morte eterna. Não adianta vivermos aqui, neste mundo, seja qual for a posse, o status da pessoa, se você não tem a maior riqueza deste mundo e do mundo por vir, que é a Cristo, que é a vida eterna. Porque Ele é a vida. Você sabe que o pecado paga um salário aos seus servos? E o salário é a morte. Todavia, Deus não paga salário. Mas algo melhor e muito generoso Ele nos dá. Por sua graça, Ele dá a vida eterna como livre dom. Uma graça imerecida. Vida essa que nos pertence com a nossa união com Cristo Jesus. Eu gostaria aqui de fazer um parêntese. Não com relação aos que estão aqui, eu creio, não é? Mas com aqueles que estão nos assistindo nesse momento e com aqueles que vão nos assistir depois, eu creio nisso. O Cristo de quem Paulo está falando aqui, queridos, é o Cristo que verdadeiramente morreu e ressuscitou. É o Cristo da Bíblia. É o Cordeiro de Deus. Porque foi Ele que destruiu o pecado e cancelou na vida daqueles que põem nele a sua confiança, essa morte. É esse o Cristo de que Paulo está falando. E aqui fecha o parêntese. Amém? Porque outros Cristos estão aí, outros Cristos virão. Mas o verdadeiro Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o que está aqui na Bíblia. É o Senhor, é o Salvador de toda a humanidade. Aleluia. Amém. Então, queridos, a vida eterna que Deus nos dá em Cristo Jesus, ela não será perdida. Como muitos nos dizem, né? Muitos afirmam também. Depois, abram a sua Bíblia em João 10, verso 28. Lá vai estar essa assertiva, essa afirmação bíblica. Agora, tem uma coisa. Não é o fato de a gente pegar esse argumento e a gente continuar pecando. Não é por aí. Nós não podemos continuar pecando. Nós também não podemos, com base nesse argumento, nos acomodar. Até como presbiterianos, né? O eleito sempre será alcançado pela graça. Só que você não sabe quem é o eleito. Ninguém tem na testa marcado lá, esse é o eleito, esse é o predestinado. Como muitos temos feito, nos acomodado a isso. Então nós nos mantemos silentes acerca dessa graça, dessa salvação, acerca do Evangelho de Deus. E o mundo continua caminhando aos passos largos para o inferno. Surge uma questão como essa, mundial. Você vê poucos da igreja dobrar o joelho. O resto do mundo, a solução disso está em outro lugar. Está em outra esfera. Eu gostaria então de finalizar esse nosso sermão, essa mensagem de hoje, dizendo uma coisa. Eu gostaria que a igreja gravasse em seu coração, na sua mente. Veja que a igreja
ela é composta pelo corpo de Cristo, formada de homens e mulheres remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa igreja, ela tem por obrigação, nos dias de hoje, uma grande oportunidade, como obrigação, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Para aqueles que, em pese toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, eles estão ainda com suas mentes obscurecidas, de tal modo que não conseguem entender que a salvação do mundo está em Deus, está no seu Cristo, está em Jesus Cristo. Não na ciência, não no próprio homem. Como já disse algumas vezes, a ciência é importante, é. É Deus que dá o conhecimento ao homem, ao cientista, para que ele traga cura, traga benefícios para a humanidade. Contudo, a ciência, a tecnologia não é a salvadora do mundo. E o mundo precisa entender e compreender isso, na sua totalidade. Então, meus queridos, o que eu quero colocar é que nós temos a oportunidade de usar os meios tecnológicos humanos para disseminar essa graça de Deus. Eu estou falando das mídias sociais, as quais têm nos tomado tempo, especialmente nesse momento de confinamento, nos tornando até prisioneiros dela. Já pensou que você está sendo prisioneiro dessa mídia, dessa rede social? Então, envie por meio de mensagem essa palavra libertadora de Deus. Envie também vídeos de pregações. Use essa mídia para isso. Inclusive essa pregação de hoje. Envie estudos bíblicos. Essa igreja tem estudos bíblicos que é colocado no YouTube todos os domingos. Vamos enviá-los também. Porque nós devemos disseminar a verdade libertadora. O resto é Deus que faz. Alcançar essas vidas é tarefa divina. É tarefa do Espírito Santo. Não é a minha tarefa, nem a sua tarefa. A nossa tarefa é anunciar o poder de Deus para a salvação de todo homem. O Evangelho. É essa a tarefa da igreja. E assim nós finalizando, não devemos esquecer, nem hoje, nem nunca, que muitos daqueles que ainda não foram alcançados pela graça divina, essas pessoas estão precisando de um farol que os indique em que direção navegar rumo ao porto seguro. Você e eu, nós, que somos a igreja de Deus, você é luz. E como luz, você deve atrair para si o que estão nas trevas. Quer ver um exemplo? Vá num tempo meio de chuva, né? Principalmente. Numa fazenda, no interior, vai ter um poste com uma lâmpada lá. Ela ilumina certa parte ali. E ao redor fica em trevas. Mas essa luz que ali está iluminando parte, pelo menos, ela traz os besourinhos para a luz. Então, a igreja é essa luz que deve atrair todo aquele que esteja nas trevas. Lembre-se, Jesus é o porto seguro. Cabe você conduzir a muitos para esse porto seguro. O Evangelho é o meio de chegar a esse porto seguro, que é Jesus Cristo. Promulga o Evangelho. Use esse recurso que está em tuas mãos. Faça isso. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que a sua palavra tenha um efeito em nossas vidas, que traga transformação, vá ao encontro de nossas necessidades.
e que possamos ser instrumento de Deus, segundo o seu propósito para cada um de nós. Pai Santo, eu te louvo por isso, te glorifico por esse momento, pela tua palavra. E mais uma vez eu peço ao Senhor que essa tua palavra ministrada, Pai, alcance a vida da tua igreja, a vida de todos aqueles que possam, no futuro, Pai, ouvi-la, assisti-la, seja em qualquer oportunidade. E que haja como de fato, a tua palavra, vida. E que ela traz transformação. Que ela é faca mais cortante do que 2 gumes, que alcança o mais íntimo da pessoa e divide ali, transforma e modifica. Traz uma transformação e uma metamorfose, Pai. Que sejamos instrumento do Senhor neste momento difícil da vida do Brasil, da vida do mundo, Pai. Coloca na nossa mente, no nosso coração, esse impacto de sermos luz e sal neste mundo. E possamos atuar como tal. Ó Deus, atraindo para nós todos aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus de Nazaré. E nos habilita para que possamos levar a essas pessoas, as quais são atraídas por nós, para a tua igreja, Senhor. Levar a tua palavra libertadora, o evangelho da graça, da salvação. Porque o resto, Senhor, é o Senhor que faz. É o teu Espírito que transforma, que liberta, que cura, que transforma, Senhor, que concede a vida eterna em Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.